Logo a vingança virá de uma centena de lugares. Sede, fome. Alguns sugerem que essa foi uma visão que Nostradamus teve sobre nosso tempo e que prova que o anticristo está aqui. Ao usar a palavra vingança, estará ele apontando para as guerras no Iraque, no Afeganistão, no Extremo Oriente, em nossas próprias cidades? Estaria o vidente se referindo à sede e à fome, a privação total que há hoje em aldeias pobres de áreas de seca? O gênio de Nostradamus pode não ter se manifestado como vidente ou como profeta, mas como poeta surrealista. Seus versos são quebrados, são difíceis de compreender e parecem falar a certos níveis da mente humana que nem sempre são fáceis de alcançar. 1555, Provença, França. Nostradamus está sentado em seu estúdio. A certa altura, ele ouve uma voz e, de repente, suas roupas estremecem. Vem o terror, logo seguido de um esplendor divino. Evidências sugerem que Nostradamus identificou o primeiro anticristo numa quadra especialmente hermética. Paul, Ney, Oloron serão mais fogo do que sangue. Muitos acreditam que esta é a profecia do primeiro anticristo de Nostradamus, escrita em 1555. Paul, Ney, Oloron. São 3 cidades do sudoeste da França. O fato das 3 palavras estarem em negrito e em maiúscula parece sugerir que prestemos um pouco mais de atenção. Para os que veem profecias nessas palavras, Nostradamus tenta, nessa quadra, revelar a identidade do primeiro anticristo. E o coloca na França. Quando rearranjamos as letras das 3 pequenas cidades, formamos Napoleão Roi, Napoleão Rei, e Roi usando um Y, que é como se escrevia na época. Napoleão Bonaparte foi um dos maiores tiranos da história. Essa estrofe seria prova de que o imperador da França foi o primeiro anticristo profetizado. Nostradamus viu o surgimento de Napoleão 233 anos antes de ele assumir o poder? Um imperador nascerá perto da Itália e custará muito caro a esse império. Nascido na Córcega, a 50 quilômetros da Itália, Napoleão se autoproclamou imperador da França em 1799 e se apresentou como herói e salvador de seu povo. Historiadores veem Napoleão como um herói, um salvador da França, no tempo em que ela estava economicamente aniquilada, quando a França precisava de um salvador. Ele veio como um falso messias, alguém que dominou a população inteira e coroou a si mesmo. Quem o segue cria o mal, ou seja, ele influencia as pessoas. Segundo Nostradamus, a habilidade de aparecer como salvador e seduzir a população inteira é característica do anticristo. Mas para os intérpretes das profecias, há mais indícios que mostram que Napoleão foi o primeiro anticristo. Inclusive o aviso velado de Nostradamus a um papa católico sobre a aproximação do perigo. Cuidado ao aproximar-te da cidade que 2 rios banham. Teu sangue perto de lá irá jorrar. De fato, Napoleão reteve o Papa Pio VI na cidade de Valença, onde ele morreu mais tarde, vomitando sangue no mês de agosto. E Valença está na confluência de 2 rios. Seguidores do vidente dizem que até contemporâneos de Napoleão viram a semelhança do imperador com os escritos de Nostradamus. Várias profecias nos versos de Nostradamus foram aplicadas a Napoleão em seu próprio tempo. Uma, por exemplo, diante do nome nunca usado por outro rei francês,
Quer dizer, ninguém mais se chamou Napoleão na monarquia francesa e não era o nome da ex-dinastia governante dos Bourbon. Raio algum foi tão devastador, estremecem Itália, Espanha e Inglaterra. Todas terras invadidas ou atacadas por Napoleão. Esse tipo de profecia foi facilmente associada a ele. Mas acredita-se que talvez o caos e o derramamento de sangue trazidos em nome de Napoleão o qualificam como o anticristo. Nostradamus parece esclarecer que o presumido primeiro anticristo também seria imerso em sangue. Ele é menos príncipe do que carniceiro. Certamente Napoleão foi responsável pela morte de muita gente. Quando invadiu a Rússia em 1812, seu exército começou com 600 mil homens e quando voltou derrotado estava com 18 mil. Ele é o primeiro anticristo, porque uma característica comum a eles é o grande derramamento de sangue. E houve um grande derramamento de sangue com Napoleão. Napoleão foi responsável pela morte de 3,5 milhões de pessoas, mais do que qualquer ser humano até ali. E por isso, muitos concluem que ele cabe na descrição do primeiro anticristo. Adiante, a quadra diz. As forças foram longe demais pelo vento norte. Até a derrota, depois de ir longe demais na Rússia, o vento norte parece estar citada nas quadras de Nostradamus. Teria o próprio Napoleão acreditado ser o anticristo que Nostradamus profetizou? Evidências indicam que o imperador leu seus escritos. Napoleão possuía uma coleção das profecias de Nostradamus em sua cabeceira. Infelizmente, eram falsas. Na virada do século XIX, Napoleão ordenou um genocídio na colônia francesa do Haiti. Suas tropas chacinaram pelo menos 100 mil escravos, envenenando alguns com gás de óxido de enxofre nos porões de navios franceses. Se não houvesse Napoleão Bonaparte, com certeza não haveria o caminho que levou à unificação da Alemanha. No fim do século XIX, o que levou ao segundo anticristo, que criou o mundo moderno, que criou o ambiente para a chegada do terceiro e último anticristo. Não há dúvida de que o rastro de sofrimento deixado por Napoleão faz dele um dos monstros da história. E, a se acreditar na profecia, mais do que um monstro, ele foi o primeiro anticristo profetizado por Nostradamus. Há mesmo múltiplas referências a Napoleão em Nostradamus? Serão elas mais do que coincidências? E quais são os elos entre Napoleão e o segundo presumido anticristo Adolf Hitler? Poderão esses elos nos levar a identificar o terceiro anticristo? Quais, se houverem, são os sinais do Armagedon? Tirarei os israelitas das nações para onde foram. Reunirei a todos eles para trazê-los de volta à sua terra. Sabemos que Deus disse no Velho Testamento, no fim dos tempos, eu levarei meu povo dos 4 cantos da terra de volta ao país de seus antepassados, a Palestina. Isso, literalmente, abriu a cortina para o anticristo entrar em cena. Estamos examinando se um anticristo de proporções bíblicas chegou para acelerar o caos e a destruição que vemos no mundo moderno. As quadras de Nostradamus sugerem que esse anticristo será o último de 3 falsos messias. Sua chegada será imediatamente precedida por outro mal. Um mal que cria as condições para que o último dos anticristos de Nostradamus destrua o mundo. Há séculos, seguidores de Nostradamus examinam suas quadras atrás de pistas que identifiquem o segundo anticristo.
das profundezas da Europa Ocidental. Nostradamus temia que o segundo anticristo fosse muitas vezes mais brutal do que o primeiro. Nostradamus nos diz que algo totalmente inusitado vai aparecer na Terra. E descreveu isso nos 2 primeiros anticristos. Não eram apenas monstros nacionais, eram monstros supranacionais com influência mundial. Acho que é isso que ele quer dizer. Suas profecias do segundo anticristo são muito insistentes e específicas. Muitos concordam que elas apontam diretamente para o maior louco da história.